Eliana Ortega aqui. Estou muito feliz em poder compartilhar uma breve mensagem do meu coração aqui sobre Deus com vocês. E antes de mais nada, quero deixar a indicação de uma música, chama Minha Oração, do Dunamis Music. É um single da Rafa Gonçalves com o Vitor Valente e fala sobre Jesus ser o único, né? Jesus ser tudo para nós. Vou colocar aqui um trechinho para vocês ouvirem. Fala que realmente os pés de Jesus é o nosso lugar, né? O meu lugar, aos teus pés é o meu lugar. Então a gente colocar Jesus como prioridade. E a mensagem que eu quero trazer aqui hoje é sobre a presença de Deus, o impacto da presença de Deus nos nossos dias, nos nossos momentos, não só na hora que a gente vai orar, na hora que a gente vai ler a Bíblia, mas durante todo o nosso dia. Parece ser um pouco difícil de visualizar isso, de enxergar muitas vezes e até principalmente de praticar. Buscar a presença de Deus envolve todos os detalhes da nossa vida, envolve cada segundo da nossa vida. Esse exato momento é um momento de busca da presença de Deus. É um momento onde você pode sentir a presença de Deus, você pode perceber a presença de Deus em alguma coisa. Você está vendo esse vídeo aqui, você sentir a presença de Deus em alguma fala minha que toca o seu coração. Você está servindo alguém, você sentir o amor dessa pessoa no seu coração, através desse serviço. Várias coisas do nosso dia a dia que nos rodeiam e que a gente pode sentir a presença de Deus. Então, primeiramente, nós somos templo do Espírito Santo, como fala na Bíblia, então o Senhor habita em nós. O Senhor, Ele habita quando há pessoas reunidas, então Ele habita na união. O Senhor, Ele habita nos nossos pensamentos, assim como fala em Filipenses 4:8, para que a gente possa pensar nas coisas do alto. Então fala assim, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então Deus habita também nos nossos pensamentos. Então muitas vezes a gente pensa que o nosso devocional é o único momento em que a gente vai sentir a presença de Deus, que a gente vai poder tocar a Deus, falar com Ele. Mas a verdade é que nós nascemos para estarmos o tempo inteiro com Deus, pensando em Deus, né? Deus habita também no resultado de tudo aquilo que a gente faz. Então, em João 15, 4-5, fala assim: está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, tudo aquilo que a gente tem de resultado, a gente tem porque nós estamos nele. Então, sem nele, nada podemos fazer. A Bíblia é clara e a gente tem que levar a Bíblia assim, realmente muito a sério, o que está escrito aqui. Então, cada resultado da nossa vida, Deus está ali e a gente tem que reconhecer Ele nisso tudo. Agora, como viver isso na prática, né? Como viver em que a gente esteja constantemente percebendo a presença de Deus em tudo o que a gente faz, em todas as coisas, nos mínimos detalhes, né? Onde Deus habita. Então, tem uma frase que resume um pouco disso para mim. A nossa fome, ela atrai a presença de Deus, ou seja, a nossa busca, né? A nossa vontade, desejo de conhecer a Ele, de estar mais perto dEle. E aquilo que mantém a presença de Deus é o nosso caráter e os frutos do Espírito, que nós podemos trabalhar em nós, através do Espírito. Então são essas duas coisas, que é a busca pela presença de Deus, ou seja, a sua percepção de entender onde Deus está a cada momento da sua vida. Uma vez, uma mentora espiritual minha estava me mentoreando nisso, eu estava realmente com dificuldade de sentir a presença de Deus. E ela falou, coloca um alarme a cada 1 hora no seu celular. E toda vez que tocar, você pergunta para Jesus onde Ele está.
E no começo foi muito desafiador, eu colocava o alarme e falava, Jesus, onde você tá? E nada acontecia. Até que eu comecei a perceber algumas coisas, ou seja, eu comecei a ver algumas coisas que sempre estavam ali, aconteciam, só que eu mudei a minha perspectiva para começar a discernir com um olhar mais espiritual. Então, na Bíblia fala que a gente tem que discernir as coisas espirituais espiritualmente e as coisas naturais naturalmente. Então, eu comecei a perceber pessoas que às vezes estavam precisando conversar, comecei a perceber estratégias que o Espírito Santo estava trazendo no trabalho, comecei a perceber um momento que eu precisava de um break para pensar melhor, pensar mais claramente, e comecei a perceber Jesus trazendo essas percepções para que eu estivesse sendo mais excelente em tudo aquilo que eu estava fazendo no meu dia a dia, quando o despertador tocava. Então foi um exercício muito legal. Quero aconselhar vocês também a deixar esse desafio prático para vocês começarem a perguntar para Deus ao longo do dia: onde está você, Deus? Onde está você, Jesus, Espírito Santo, Pai? E começar a perceber realmente um movimento espiritual nas coisas naturais, porque nós temos que fazer a nossa parte natural para que Deus venha com o sobrenatural. E a segunda coisa é a transformação do nosso caráter, que aí é algo ainda mais desafiador, porque assim, a busca por Deus, a busca, ela tá lá no nosso coração, ela é genuína, a gente vai estar o tempo todo procurando, é desafiador sim, mas é bem possível, e nada que um pouco de esforço da nossa parte, um pouco de atenção e persistência principalmente, a gente não consiga ter essa busca diária, disciplina também, de Deus. Mas a transformação do caráter é algo que dói. Dói porque ela mexe com as nossas feridas, mexe com as nossas inverdades, nossos orgulhos, e tudo envolve processo, e nada é rápido. E nós, como uma geração extremamente imediatista, a gente descobre que tem uma coisa errada com a gente já quer ir lá resolver na hora e já quer a solução do problema. Mas com o nosso caráter não é assim, existem processos que às vezes demoram uma vida inteira para você conseguir passar por esse processo. Mas basicamente o nosso caráter, nossa transformação do caráter, ela tem a ver com os princípios, os valores do reino aplicados na prática. Também a transformação para que a gente venha a ter cada vez mais os frutos do Espírito em nós. E aquilo que a gente faz quando ninguém está vendo, a intenção do nosso coração por trás de qualquer atitude. Às vezes a gente tem atitudes que parecem ser boas, mas a intenção do nosso coração não era genuína, assim. Às vezes a gente sempre está pensando num resultado próprio, num retorno próprio, e nem sempre as coisas vão ser assim. A gente tem aí, para exemplificar o caráter, a humildade, honestidade, honra, excelência, generosidade, fidelidade, humildade, vulnerabilidade, gratidão, coração de servo, bondade e a intenção do nosso coração, autoconhecimento, domínio próprio, boa mordomia, entre 1 milhão de outras coisas que eu poderia citar aqui. Essas coisas aplicadas no nosso dia a dia, né, a transformação do nosso caráter, é o que vai manter a presença de Deus. Ou seja, cada vez que a gente toma uma atitude de honra, cada vez que a gente toma uma atitude de excelência, de gratidão, a gente está comportando a presença de Deus, a gente está sendo anfitriões da presença de Deus. E é nisso que a gente tem que pensar o tempo inteiro. Eu estou sendo anfitrião da presença de Deus com o meu corpo, com a minha alma, com o meu espírito, tudo aquilo que compõe a minha vida. Deus cabe aqui nesse lugar. Então você começa a fazer uma autoavaliação, né? Como a gente sabe, a melhor forma para a gente atingir objetivos, ou seja, se você quer buscar essa transformação de caráter, para que a presença de Deus esteja mais presente na sua vida, cada segundo da sua vida, em cada momento, você seja mais parecido com Jesus, para ter ali a presença de Deus todo momento com você, Deus falando com você, você ser guiado pelo Espírito, viver essa vida de um verdadeiro discípulo de Cristo. Então você tem que passar pelo processo de transformação de caráter. Então coloca alguns parâmetros de mensuração. Então no seu corpo, por exemplo, aquilo que você come,
Deus pode habitar ali. E aí você tem que conhecer cada vez mais a Deus para entender o que na parte da sua alimentação você pode ser o melhor mordomo. Você pode consultar especialistas. Então, se dinheiro nenhum, tempo nenhum, se você não tivesse nenhum fator externo que pudesse impedir você de consultar, por exemplo, um especialista, de ir atrás de buscar aquilo que é o melhor, né? Buscar mais conhecimentos para ser mais excelente com aquilo que você come, da maneira com que você se exercita, o que você consultaria? Então você tem que ter esse autoconhecimento, essa autoavaliação. Quais são os pensamentos que você tem a respeito de você mesmo? Quais são os pensamentos que você gostaria de estar tendo a respeito de si? Quais tipos de conteúdo tem preenchido os seus pensamentos? As coisas que você segue, as pessoas que você vê, elas têm reino de Deus dentro delas? Não tô falando assim que você tem que falar sobre Deus o tempo todo, não. Mas existem princípios que estão embutidos nas conversas? Vocês falam sobre coisas boas? Vocês falam sobre coisas positivas? Ou tá sempre todo mundo reclamando? Tá sempre todo mundo falando mal da vida dos outros? Ou seja, vocês não precisam estar toda hora necessariamente falando de Deus, mas nas conversas tem princípios e valores cristãos? Então, você tem que entender o objetivo e o propósito de você estar ali. Você está ali para ser luz e não para ser influenciado. A gente vê que a gente não está influenciando, nós estamos sendo influenciados. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Você sente que a paz, justiça, verdade, que são as coisas do reino de Deus, o Espírito Santo ele nos ajuda nesses processos, no nosso momento ali em secreto com ele, nas nossas orações, mas ao mesmo tempo ele também pode usar pessoas para nos ajudarem no processo. Então muitas vezes a gente vai precisar de um psicólogo, de um especialista para ajudar na parte emocional, ressignificação de crenças, ressignificação de traumas passados, porque muitas vezes a gente não consegue sozinho, né? E o Espírito Santo quer usar as pessoas, Deus gosta da união, Deus quer abençoar as profissões. Então, por que a gente vai se abster disso se está ali à nossa disposição? Muitas vezes você pede ajuda emocional, o Espírito Santo te ajuda ali no seu momento em secreto, mas ele também vai colocar profissionais para te ajudar. E você estando consciente do que você precisa, e se você, como eu falei, né, não tivesse impedimento nenhum, você ora e pede por isso, na hora certa Deus vai trazer a provisão, Deus vai trazer contatos, pessoas, para que você seja tratado em todas as áreas. Tudo aquilo que você puder buscar no Espírito, vai atrás, sabe? Vai fazer cursos, vai atrás de conferências, escuta pregações, mas não fica também só atrás de outras coisas. Foca bastante na Bíblia e deixa essas coisas como complemento. Então, se você tem pouco tempo, foca na Bíblia. Concluir tudo isso que eu falei quando você submete as teorias, pensamentos, linhas de raciocínio à luz da Bíblia, é onde nós vamos identificar onde há luz e onde há trevas. E quando nós identificamos a luz ali, nós podemos enxergar a presença de Deus. Quanto mais praticarmos isso, mais preparados estaremos, mais posicionados frente a todos esses excessos de conteúdos, excessos de informações que nos cercam todos os dias. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui é um incentivo para que você busque sempre a presença de Deus nas coisas, para que você busque as coisas que são luz e não trevas, para que você cada vez mais possa se posicionar mediante tudo que está acontecendo no mundo, mediante todas as dificuldades da vida, que você carregue a presença de Deus com você todo o tempo e seja um verdadeiro discípulo de Jesus. É isso, galera. Um beijo e até a próxima.